que o Senhor venha fazer parte desse momento conosco, nos abre a mente, o coração, nos dá entendimento a respeito da Tua palavra, Deus querido. Queremos ser alimentados por Ti, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós entrarmos na mensagem, como o pastor falou, quantos anos mesmo fazendo essa campanha? Vários, 14, ok. 14 anos, né? Mas antes do pastor vir aqui, né, antes do pastor assumir a igreja, essa campanha já existia, não nesse modelo, mas existia o projeto de vida, né? Então, desde que eu estou aqui na igreja, que faz bem pouquinho tempo, um pouco mais, né? A gente já fazia isso. Mas quando eu entendi o que era o projeto de vida, não foi logo no primeiro ano ali que o pastor lançou, mas logo depois, não tudo que eu coloquei, mas sempre tudo que eu escrevi ali para o Senhor, eu tive uma resposta. Não que Ele me deu todas as coisas, mas todas elas, Deus me deu uma resposta. Porque eu entendi o que era o projeto de vida. E eu queria compartilhar isso com vocês antes da gente entrar nessa mensagem. Que quando você for escrever seu projeto, se você não escreveu, ou se você está escrevendo, ou se você já escreveu, você pode revisar ele, né? Que a gente precisa fazer ele junto com Deus, né? O pastor com certeza já falou isso aqui alguma vez. Mas a gente precisa escrever ele junto com Deus. Porque no momento que nós estamos escrevendo, no momento que nós estamos fazendo ele, Deus já vai ministrando e alinhando a vontade dele com a nossa, ou a nossa com a dele. Deus já vai colocando aquilo que é do coração dele para o nosso coração. Então, como eu falei, todos os anos, né, eu tenho respostas do Senhor, né? Deus já me abençoou com uma casa, Deus já me abençoou com um carro, Deus já me deu um casamento, Deus já me deu uma filha. Cada ano eu fui pedindo, né? Deus foi concedendo, foi me dando respostas. E esse ano Deus também me deu respostas e eu queria compartilhar, né, um testemunho com vocês, que no ano de 2023 eu fiz lá o meu projeto e dentre tantas coisas que eu coloquei lá, né, algumas das respostas que Deus me deu foi que eu queria voltar a estudar, que eu queria fazer minha faculdade, e eu estou estudando, glória a Deus por isso, né? Que eu queria voltar a atuar na minha área, eu pedi no ano retrasado, e daí nesse ano eu pedi que eu queria ser efetivada na empresa que eu estava. E eu fui efetivada, glória a Deus, estou lá, né? E que eu queria fazer uma reforma na minha casa, que é um sonho aí, que eu e o Mike a gente tinha há muito tempo, e o Mike está reformando a casa. Se ele não pedir um pedreiro, problema dele. Mas brincadeiras à parte, Deus tem. Como eu disse, tem que ser muito criterioso no seu projeto. Mas Deus está fazendo, amém? Então, eu queria deixar essa palavra que você escreva e sonhe junto com Deus. E eu tenho certeza que Deus te dará respostas, amém? Né? Às vezes Ele não vai te dar a resposta exatamente como você quer, mas Ele vai te responder, eu tenho certeza. Porque Deus sonha conosco, amém? É do coração de Deus que nós tenhamos sonhos, que nós tenhamos projetos, né? E que nós também venhamos correr atrás dele para que ele aconteça. Né? Não adianta só a gente falar, ai Deus, faz isso aqui para mim, mas tem uma partezinha que é nossa. Né? Então a gente precisa também fazer e também ter essa conexão com Deus para que Ele nos dê essa direção. Amém? Mas vamos para a mensagem, então, que está lá em Mateus 6,10. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nesses 12 dias, nós vamos ouvir bastante sobre o reino. Né? Quando falo em reino, eu logo penso naqueles filmes medievais. Quem já assistiu um filme medieval? Né? Você pensa no castelo, no rei. Vocês não? Eu penso assim, que eu sou meio imaginária. Então, né? E o que é o reino? O que é um reino? Né? Um reino é um estado, um governo regido por um rei. Olha aqui essa definição. Onde a sua vontade é soberana e assim é seguida com devoção. O reino é algo regido por um rei em que a sua vontade é soberana. E os que o seguem com devoção. O reino também é uma cultura. E o que é uma cultura?
É um conjunto de costumes, hábitos, pensamentos, conhecimentos e aptidões adquiridas de geração em geração. São práticas que de tão longa data tornam-se naturais. Então, dentro do reino, existe a sua cultura. Existe um rei que rege, né? A sua vontade é soberana, e dentro desse reino existe uma cultura, que é o quê? Que são costumes, hábitos, pensamentos, que são adquiridos ao longo do tempo. Por quê? Porque o rei imprime aquilo que ele deseja naqueles que estão sobre o seu governo. Você entende isso? É assim que Deus fazia. Se a gente vê ali no Antigo Testamento, o que Deus falava quando o povo ia conquistar uma terra? Quando Deus falava, olha, vocês vão conquistar essa terra, eu darei ela para vocês, porém, quando vocês chegarem lá, destrói tudo que tem. Destrói o rei, destrói a cultura, destrói os ídolos. Para quê? Para que o meu reino seja estabelecido. Era isso que Deus falava. Foi assim que Deus falou com Josué. Lá em Josué 6,17 diz assim: nada de Jericó deveria ficar ali. Deus deu para o povo de Israel Jericó. Deus deu para Josué Jericó. Mas ele falou assim, olha, quando você chegar lá, nada vai ficar lá. Vocês vão tirar tudo. Vocês vão destruir os ídolos. Vocês vão destruir tudo que eles têm. Vocês vão destruir o rei. Porque quando vocês chegarem lá, vocês vão estabelecer a cultura de vocês. Que é aquilo que eu ordeno. Porque Deus governava sobre o povo. Amém? Também a Bíblia diz lá, quando Gideão foi levantado para salvar o seu povo, a primeira coisa que Deus deu como ordem a Gideão foi o quê? Vai lá, destrói o altar e os ídolos e estabelece o meu altar. Sabe o que Deus nos ensina aqui? Que quando nós pedimos o reino de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que estar dispostos a, primeiro, destruir as antigas culturas e os ídolos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender a respeito do reino de Deus. Porque é muito bonito a gente cantar, venha o teu reino, faça a tua vontade, venha o teu governo. Mas quando nós estamos falando isso, será que nós estamos dispostos a destruir os antigos pensamentos, os antigos costumes, os antigos hábitos, os ídolos? Porque para que o reino e o governo de Deus seja estabelecido sobre nós, nós precisaremos deixar tudo isso. Era isso que Deus estava ensinando para o povo, que nós precisamos destruir os outros reis que dominavam a nossa vida. Quando Deus está dizendo que o reino dele virá sobre nós, e eu quero, quem quer? Ih, estavam dormindo. Se Deus quer que o reino de Deus, que o reino dele venha sobre nós, eu quero, e você? Agora sim. Nós precisamos estar dispostos a destruir os outros reis que tomam o lugar de Jesus. Talvez esse rei seja o meu eu. Talvez esse rei seja alguma coisa que eu idolatro e coloco acima de qualquer coisa. Minha família, meu trabalho, meu ministério. Para que o reino de Deus seja estabelecido sobre mim. Para que nós possamos, quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Deus, tira aquilo que não é teu. Tira aquilo que ocupa o teu lugar. Tira o ídolo. Deus, eu quero destruir o rei que está dominando a minha vida, que não é o Senhor. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Para que nós façamos, a palavra de Deus diz, Jesus nos ensina, lá no Mateus também, 6:24, que 2 reis não podem governar o mesmo lugar.
se nós queremos que Deus governe a nossa vida, se nós queremos que Ele estabeleça o reino dEle sobre nós, primeiro, nós precisamos tirar aquilo que domina o nosso coração. Primeiro, nós precisamos tirar aquilo que está ocupando o lugar dEle. Porque às vezes nós cantamos, venha o teu reino, Deus, seja feita a sua vontade. E Deus está falando, aonde esse rei está, eu não posso entrar, filha. Aonde ele está governando, não tem como eu governar. Sabe? Então, a primeira lição que o Espírito Santo está nos ensinando aqui, hoje, é para que nós venhamos examinar o nosso coração. Para que nós venhamos permitir para que Ele transforme a nossa mentalidade a respeito do reino. Para que nós venhamos olhar em nós e ver se não tem algo que tem dominado o nosso coração e tem ocupado o lugar que é dele por direito. Deus quer estabelecer o seu reino sobre nós. Aliás, foi por isso, né, que Ele despertou no coração da liderança de uma igreja inteira. Talvez seja por isso. Ele quer, mas Ele quer saber se nós estamos dispostos a tirar os outros ídolos, a tirar os outros reis, a tirar aquilo que ocupa o lugar dele, para que Ele tenha total domínio sobre nós. Porque não é isso que é reino ali, que eu li no começo? Que reino é quando é regido por um rei que tem a sua vontade soberana. Ele manda, Ele governa, Ele direciona. Amém? Vocês estão comigo? Convidar o reino de Deus é desejar que Ele estabeleça uma nova mentalidade. É permitir que Ele mude a nossa mente. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz assim, que quem conhece a mente do Senhor? Aí ele responde, nós temos a mente de Cristo. Para que o reino de Deus seja estabelecido sobre nós, nós precisamos ter uma mentalidade do reino. Nós precisamos pensar como o rei. Como eu falei ali, que o reino é regido por um rei, que a sua vontade é soberana, e aqueles que o seguem com devoção. E devoção não quer dizer que está alheio ou cego àquilo que está seguindo. Mas quer dizer que eles entendem e amam tanto aquele rei e aquilo que ele carrega, que eles o seguem e fazem como ele faz. Então, se nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido sobre nós, a mente de Cristo precisa ser gerada em nós. Nós precisamos ter essa mente. Nós precisamos permitir que Ele faça essa mudança de mentalidade. Amém? Venha o teu reino é deixar que Deus estabeleça a sua cultura. A cultura dos céus. A cultura dos céus é um estilo de vida. Esse é o estilo que Cristo nos trouxe quando Ele veio à Terra. Jesus veio dos céus, se tornou homem e habitou entre nós. Mas Ele não era desse mundo, por várias vezes Ele falou isso. Mas quando Ele estava aqui, Ele estava implantando a cultura dos céus. Ele é o nosso modelo. Se nós queremos estar sobre o domínio e sobre o governo do Senhor, se nós queremos que o reino dele seja estabelecido sobre nós, nós precisamos entender e viver a cultura dos céus. Isso precisa fazer parte de quem eu sou. Assim como Jesus, quando estava aqui, fazia parte daquilo que ele era. Porque ele não era daqui, ele era dos céus. O que ele falou em um dos seus textos? Que esse lugar não era dele, que esse reino não era dele. Que ele era de outro lugar. Nós temos que viver, o nosso estilo de vida precisa ser como daqueles que não são daqui. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não vos conformeis com esse mundo. Você não é daqui. Olha aí pro teu irmão, ninguém gosta de falar isso, né? Mas é para tornar a pregação mais dinâmica, tá, irmão? Fala assim, você não é daqui, irmão.
Fala para ele, eu também não. A cultura dos céus precisa estar em nós. Nós precisamos exalar essa cultura. Sabe? Assim como quando você vê alguém de outro país chegar aqui, claramente você sabe que ele não é daqui. Primeiro porque ele não vai falar a sua língua, né? Você já não vai entender o que ele está falando mesmo. Né? Mas também pelo estilo dele, pela forma dele se portar, não precisa nem ir para outro país, né? Se a gente for para outro estado aqui no Brasil, você chegou lá, a pessoa já sabe que você não é de lá, né? Ele já sabe que você é um turista, né? E aqui nessa terra nós somos turistas, amém? Estamos só de passagem. Nós não vamos estabelecer morada aqui, porque o reino da onde nós viemos é o reino dos céus. É para lá que nós vamos, amém? É lá que nós faremos morada. Então nós precisamos ter essa cultura em nós. Nós precisamos se portar como o reino dos céus se porta. É por isso que quando Jesus veio, ele deixou tantos ensinamentos, e um dos maiores ensinamentos foi o Sermão da Montanha, que são várias instruções de como que é no reino dos céus. É por isso que várias parábolas Jesus vai usar assim, mas o reino dos céus é assim. O reino de Deus é assim. Jesus já estava dando uma dica. Jesus já estava falando, é assim que a gente se porta agora, entendeu? É assim que você vai se comportar. Se nós sairmos daqui hoje do Paraná e a gente for morar em outro estado, nós não vamos ter que se adequar àquela cultura, né? Não dá para a gente levar nossos casacos tudo para o Nordeste lá e falar, não, mas eu sou paranaense, né? Né? Então Jesus estava falando, olha, agora vocês não são mais aqui desse mundo, vocês vão se portar como no reino dos céus, porque aqui já é um treinamento para quando você for morar lá. Só eu vou. Porque aqui é um treinamento. O cristianismo é um treinamento de como você vai morar lá. Né? A cultura dos céus precisa estar em nós. Mas o que é essa cultura? O que é essa cultura dos céus? E não vai dar para a gente falar todas as características, obviamente, mas vamos falar algumas aqui. E a primeira e a mais importante que eu falei lá no começo é que no reino dos céus, lá nos céus, e é por isso que Jesus falou assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E lá nos céus, Deus é soberano. Lá no céu, Ele governa, Ele domina. Tudo que Ele fala, os anjos obedecem. Porque Ele é soberano. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Daniel 7:27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, do povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. O governo de Deus é eterno, o governo de Deus é soberano, e todos se renderão a Ele. Nós precisamos entender isso. Lá no Salmo 103:19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus tem o domínio sobre tudo. E quando nós estamos dizendo, Deus, venha ao teu reino, nós estamos dizendo, Deus, domina sobre a minha vida. Quando nós estamos dizendo, Deus, venha ao teu reino, Deus, domina sobre o meu trabalho.
sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre o meu relacionamento, domina sobre o ensinamento dos meus filhos, domina, Deus, sobre as minhas escolhas, sobre aquilo que eu vou estudar, sobre aquilo que eu vou escolher para trabalhar, sobre a pessoa, sobre a minha escolha, com quem eu vou casar. Deus domina, porque o Senhor reina sobre tudo. Então você entende que o que Deus está pedindo e nos chamando para fazer é muito forte. E não pode ser só feito como uma canção muito bonita. Porque quando nós estamos dizendo, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu Deus domina sobre tudo. E a pergunta que Deus está nos fazendo aqui é: você vai me dar liberdade para dominar sobre tudo? Eu vou poder estabelecer o meu governo sobre a sua vida? Vocês estão comigo? No reino dos céus, Deus se relaciona intimamente com os seus. E Ele deseja que sejamos família com Ele. Quando Jesus veio aqui na terra, Ele fez uma oração que é tão linda, que está lá em João 17. E lá no versículo 21 Ele fala assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um pouco acima do texto que a gente leu ali em Mateus, vai dizer assim, que Jesus está nos ensinando a orar, e Ele fala: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, fala assim: todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus deseja relacionamento conosco. No reino dos céus é assim. É uma família. Deus é o Pai. E aqueles que recebem a Jesus se tornam seus filhos. E se nós entendemos isso, se o reino dos céus está sendo estabelecido sobre nós, e eu entendo isso, agora eu vou viver nessa verdade. Eu sou filho de Deus. E aquele que é filho de Deus não se comporta como aqueles que são filho do mundo. Aqueles que são filho de Deus vivem numa verdade de que o seu Pai governa sobre tudo. Amém? Glória a Deus. No reino dos céus não há dor, nem morte, nem pranto. Lá em Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No reino dos céus é assim. Assim na terra como no céu, sem dor, sem morte, sem choro, sem pranto. O Evangelho é as boas novas a respeito do reino de Deus. O Evangelho é essa novidade, falando: olha, aquilo que é vivido com Deus, aquilo que é experimentado nos céus, Ele está trazendo sobre nós. Ele quer que nós venhamos experimentar. Ele quer que nós venhamos viver essa verdade. Daqueles que são governados por Ele, daqueles que são filhos dEle, daqueles que vão viver plenamente aquilo que Ele tem para nós. Amém? Fica de pé no seu lugar. O reino de Deus aqui na terra, quando nós clamamos para que o reino dEle venha a ser estabelecido sobre nós, essa é apenas uma pequena porção do reino dos céus. Deus está gerando, está produzindo essa pequena porção sobre nós. E quando nós subirmos aos céus com Ele, nós experimentaremos plenamente aquilo que Ele tem para nós. Amém? Plenamente tudo que Ele sonhou e planejou para as nossas vidas. Eu queria que você